Começando mais um Papo Reto com Lorena, apenas segunda-feira, um assunto que a gente vai abordar aqui sobre tecnologia e como a tecnologia pode gerar economia para o seu condomínio. 5 segundos para você pensar como pode acontecer, não vou dar não. A gente está aqui com 3 pessoas, 3 potências do segmento condominial, que vai levar conhecimento para você, vai tirar todas as dúvidas. Vamos lá com a Arsenal Elevadores, Rafael Sampaio. Atende portaria o Alan, não sei se é americanizado, se não é, Alan, não, porque o Rafael falou que era Alan, eu vou seguir no Alan. Então vamos nessa, eu respondo também. E o Felipe Reis, que é da nossa live Portaria Remota, que já é cliente já cativo aqui da nosso podcast do Papo Reto. Vamos lá, pessoal? Sem sombra de dúvidas, um bate-papo interessante, até porque quando você fala de economia, os olhos brilham. Sim. Só que eu acho que o tema da economia aqui, eu vou trabalhar mais como co-host seu hoje, tá certo? Que se eu for falar só de elevador, eu deixo todo mundo quieto aqui só assistindo. Mas com 2 feras desse do tema, portaria remota, economia e portaria remota, parece que é algo que anda bem próximo ultimamente. Eu vou falar como um cliente, buscador dessa economia ao meu condomínio. Alan, economia começa quando? Economia na portaria remota, em primeiro lugar, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, mais uma vez, estar sentado nessa mesa, estou com muitos especialistas aqui, até fico bem tímido em falar, mas vou falar um pouquinho do que a gente acha que sabe aí. Portaria remota e economia é um tema que desde o início foi discutido. A portaria remota ela vem como o viés de economia, assim, todo mundo que contrata a portaria remota nem pensa na segurança que traz, ele pensa na economia. E esse conceito de economia, ele já é tipo de imediato, eu comprei uma portaria remota e já começa a economia, Felipe, é assim? Rapaz, depende dos casos, mas no caso que a gente vê normalmente dentro do mercado, demora um pouco, né? A gente começa a estruturar o condomínio para receber essa tecnologia, né? E após esse recebimento de tecnologia, ele tem os processos lá de reorganização do condomínio após essa comodidade da portaria remota, e a partir daí você começa a ter início do acesso aos louros do projeto. Colhendo os frutos. Colhendo os frutos, exatamente. Isso parte então de um conceito, Alan? Um projeto, às vezes eu falo, tudo começa de um projeto. Primeiro você analisa a estrutura que o condomínio existe hoje, a estrutura construída, o que precisa ser adaptado ali, isso tudo leva-se investimentos e também o conceito de segurança que o condomínio quer ter após a implantação de portaria remota. Isso aí também pode se levar o tempo do investimento, como o Felipe falou, a maturar maior ou menor, enfim. Equipamentos que vão ser utilizados também, o tipo de portaria que esse condomínio vai receber, se é uma portaria híbrida, se é uma portaria totalmente personalizada, enfim, tudo isso vai colaborar para que essa economia seja de curto, médio ou longo prazo. Então a gente está falando que eu posso ter, por exemplo, economias de imediato, Felipe. Quando é um caso, por exemplo, provavelmente tem pequenos casos, mas qual é o caso que eu já chego ganhando uma economia? Vou dar 2 casos, tá? Caso número 1, aquele condomínio que já inicia com portaria remota. Ou seja, hoje no mercado de Alagoas já tem algumas construtoras que já estão adotando a portaria remota como início das operações. Ou seja, já está na planta. Exatamente. Perfeito. A planta ela já é construída pensando em portaria remota. Esse é um caso. Legal. Caso número 2, grandes condomínios que quando a gente faz a implantação da portaria remota, ela reduz o quadro da segurança, porque a tecnologia vai fazer esse processo de auxílio às pessoas que estarão fazendo o trabalho de segurança. Então, são 2 casos. 2 casos distintos. Alan, se eu pego... você falou 2 palavras, vocês têm falado 2 palavras que chamam muito minha atenção, Lorena. Eu tô aprendendo muito. Você já viu aqui que eu tô aqui só aprendendo. Só captando. E você não vai embora, vai ficar aqui. Vai nascer uma terceira empresa aqui de portaria remota. Ó, 2 palavras interessantíssimas. Economia e segurança. Até que ponto, Alan, esta economia afeta a minha segurança? Dependendo do tipo de projeto que você implante, total. Por exemplo, contrata-se empresas que não têm especialização, equipamentos de baixa entrega de potencial. Como o Felipe falou, eu associo o equipamento ali, a tecnologia, a uma redução de equipe. Então, quer dizer, eu vou colocar lá, dando números para ficar mais claro, tenho 4 porteiros, vou tirar os 4 porteiros, preciso ter equipamento que supra essa mão de obra. Quando esses equipamentos não conseguem fazer esse viés, automaticamente eu vou ter um problema. Sim. E vou associar isso à empresa que fez a implantação. Não necessariamente nessa ordem, mas um projeto mal feito, equipamentos que de fato não atendem. Então, para que tudo isso possa casar e de fato a entrega ser perfeita, tanto o processo de construção
dessa visualização de como será o condomínio sem aqueles funcionários e a entrega desses equipamentos, como esse equipamento vai interagir com essa população que está ali dentro, qual que vai ser o resultado esperado, como que o morador consegue fazer, por exemplo, a abertura de portão sem um porteiro, que são as regras, né, que a gente escuta muito. Como é que eu vou abrir? Às vezes o cara pergunta, acho que o Felipe escuta isso também muito, como é que eu abro o meu portão? Como é que eu recebo minha encomenda e tal? Então, o equipamento que está lá instalado, a tecnologia que vai fazer todas essas pontas funcionarem, e aí as nossas entregas passam a ser perfeitas. Ô Felipe, você comentou comigo que o cenário hoje ele está cada vez mais positivo e preparado para a portaria remota. Só que quando eu vejo aqui, por exemplo, você citou Alagoas, extraordinária cidade, aquele mar lindo e maravilhoso. Modéstia à parte, humildemente falando, inveja santa. O que acontece? Eu tenho ali Ponta Verde, qual é Pajuçara? Eu tenho Jatiuca, eu tenho quantos condomínios já implantados ali de 10, 15, 20 anos que não tem essa condição? Olha, existe um estudo recente agora da Intelbras que diz que apenas 7% dos condomínios de Maceió têm portaria remota, ou seja, ainda existe existe um espaço gigante ainda, e dentro desse montante dos 7%, a gente tem mais ou menos uma conta levando em consideração as empresas destaques no mercado, que existe algo em torno de 350 a 400 portarias remotas hoje funcionando em Maceió. Em um mundo de mais ou menos quanto mil? 3 mil condomínios. 3 mil condomínios. E aí eu vou pegar assim, já entrando mais a fundo aqui, Alan, também. O condomínio lá de, sei lá, 20, 30 anos atrás. Meu amigo, como é que é essa jornada para começar a visualizar essa economia? Então, voltar lá no projeto novamente. Geralmente a gente precisa começar a estruturar esse condomínio. O condomínio foi construído há 30 anos atrás, não se pensava, como o Felipe falou. Hoje eu tenho projetos em outras cidades que foram pensados para aquilo. A construtora nos chamou e a gente já entregou com a tecnologia. Esse aí tá fácil. Eu quero aquela tiazinha lá que tá assim, eu tenho aqui o zelador, o porteiro. Peguei cases, por exemplo, Recife, a gente pegou cases. Dá um cabeludo, um case cabeludo. O condomínio tava com a porta na rua, não tinha nem porta. O porteiro ficava no portãozinho lá com uma corrente e tal, e a gente teve que fazer uma implantação de portaria remota. Ali a gente tem que entrar do zero. Eu preciso construir uma estrutura de clausura. Acredito que vocês pegaram vários. Assim. Você tem que construir, não é nem dar a ideia. Você precisa botar a mão na massa lá, levar o profissional, o projetista e fazer para que você possa dar segurança para o condomínio. E isso, para veículos. Trazendo só um pouquinho, tá, Rafael? Trazendo de fora aqui, já que a gente está falando aqui de Alagoas. São Paulo hoje, Rio de Janeiro e algumas outras capitais, os prédios não são concebidos sem as clausuras. A gente ainda tem projetos entregues hoje no Nordeste que não tem clausura. Agora, tá entregando agora projeto de 2012, 2010 que estão entregando prédios sem clausura. E quando as nossas empresas vão entrar fazer um projeto de portaria remota, a gente entra com um problema, que é uma obra nova, você tendo que adequar. Então, como é que a gente casa a economia? Clausura seria aquele portãozinho que fica ali. A gaiola. Exato, que as pessoas chamam de gaiola, de edícula, tem prédios que não tem, mas aí é o que eu falo, é uma estrutura que não existe. Tem prédios que ainda tem a natural, que é a porta da recepção, a gente acaba fazendo uma clausura natural ali, que é o caso de alguns prédios. Tem. Mas aí cada um mora no prédio que merece, tá? Eu não atende. Não, o prédio que merece, a portaria todas são ótimas. Assim, existe os projetos que são clausuras naturais, que você já tem uma porta de recepção, mas você precisa adequar mesmo, assim, porque precisa pensar na situação de intrusão. O que você está falando aqui, eu estou olhando o síndico ali assistindo a gente aqui, perguntando, cara, está começando a ficar complicada essa conversa de instalar uma portaria remota no meu condomínio. Vou manter o meu zelador aqui, abrindo o cadeado na corrente, porque é uma obra gigantesca, ou isso tudo é um contexto que faz parte com um benefício maior? É um contexto com benefício maior. Porque quando você pensa no plano futuro, eu vou ter porteiro daqui a 20, 30, 50, 100 anos. O custo do porteiro todo ano, dia 1 de janeiro de todo ano, ele sobe automaticamente. O custo da portaria remota, ele se equilibra e ele reduz ao passar do tempo. Quanto mais usar a portaria remota, mais barata ela vai ficar. Quanto mais o condomínio usufruir da portaria remota, mais benefício ele vai ter. Felipe, então, se eu pegar a conta, só para fechar. A conta do inverso. O cara precisa olhar para frente. Agora eu vou gastar um pouquinho para adequar, um pouquinho, que também não são obras infinitas para esse fim. Sim, claro. E lá na frente ele vai viver desse benefício. Para a gente trocar em miúdos aqui, Felipe, todo esse contexto, essa exemplificação do Alan,
numa jornada onde eu tenho um condomínio dessa forma, com portaria, com porteiros, com toda aquela turma lá, e o investimento médio, qual é o prazo de um payback disso? Um retorno com essa mudança? Eu troquei, peguei agora, estou fazendo tudo do zero, vou ter que ter ali aquela situação de talvez desligar ali um funcionário, outro. Nós estamos falando de uma jornada em média, eu sei que cada caso é um caso. De quanto tempo? Olha, o que a gente tem visto hoje no mercado, mas antes deixa eu fazer só um adendo aí. Claro. O que a gente falou aí da segurança, né? Da Da economia. tecnologia, da Sim. economia, mas aí vamos implementar mais uma coisa que talvez seja importante, é a comodidade, tá? Essa palavra aí, ela muda muito na rotina do morador, e isso é uma coisa que é importante a gente deixar esse adjetivo aí na portaria remota também, tá? Mas voltando ao seu case, tá? Geralmente a gente tem visto no mercado que leva-se 10 meses para que o condomínio pague esse custo da demissão dos funcionários, da adequação. Geralmente é isso, 10 meses. Ou seja, Muito pouco tempo. muito pouco tempo. Para um condomínio que tem 30 anos, como você disse, 10 meses É nada. Ontem. Exatamente. É nada. E pegando aqui o raciocínio, ou seja, eu não tenho mais lá os dissídios, os aumentos, eu tenho um equilíbrio e talvez até uma redução, dependendo da situação, porque a tecnologia está cada vez mais avançada. Hoje, talvez eu tenha uma câmera que faça o serviço de 10 e isso talvez pode ser cada vez mais aperfeiçoado. Então, assim, eu tenho aí, você síndico que está nos assistindo aqui no Papo Reto com Lorena. A Lorena está aqui só absorvendo. Aprendendo. Ela me contratou e falou, Rafael, toca aí o barco. E, cara, Aprendendo. o que eu visualizo? Até que prove o contrário, eu vou utilizar aqui a frase, gosto muito da frase do Zé Júlio. Ele fala o seguinte, que portaria remota não é se, é quando. Perfeito. É quando você que está nos assistindo vai acordar para visualizar que não tem caminho melhor do que esse. Eu costumo dizer isso, lógico que como a gente tem muitos amigos, né? Sim. Alguns amigos não acreditam na tecnologia dentro desse sentido e eu falo assim, é uma questão de tempo até chegar até você. Normalmente. É como o iFood, é como o Uber. Chega uma app em que você não usava até o dia que você usou. A partir dali, você virou a chave e acabou. Você para e pensa, isso é tão óbvio, até trazendo um pouco a sardinha aqui para a Arsenal. E você que não conhece a Arsenal, eu quero que vocês saibam que a Arsenal Consultoria para Elevadores é uma empresa que faz uma vistoria completa no seu equipamento, mostrando o que está bom e o que está ruim. Eu sei que o tema elevador é um tema muito peculiar e às vezes você não tem ali o know-how e o conhecimento necessário. E uma empresa como a nossa, entra para criar ali uma sinergia positiva entre você e o teu prestador de serviço. E aí, com muita clareza, mostrar olha, prestador de serviço, dá para melhorar aqui, olha, condomínio, precisamos comprar isso. E aí, senhor síndico, senhora síndica, temos ali uma análise completa do seu contrato, do estado do seu elevador e ali vivermos uma jornada extraordinária entre você e a empresa e, o mais importante, o seu elevador subindo e descendo com qualidade e segurança. Ponto continuando, fiz o meu jabá aqui, tá certo? Eu não posso deixar de lembrar que esse vídeo tem um oferecimento da Live Portaria Remota. Arsenal Elevadores. Gosta que eu ia falar Century? Que isso? A Century, sabe que a Century, mas a Century Antenas? Não, Mas sabia segurança que eletrônica. Segurança. Tem a Century, já aproveitando a Eu Century, já ia é lá sempre na minha cidade, São José dos Campos. Coloca aqui, viu, produção? Vamos lá. Vamos lá. Importante você... Senão você não me paga. Aproveitando aqui Eu a ia onda. falar de elevador aqui. Não, eu tenho Vamos falar. que você fala. Aí você volta. Fala o oferecimento e... Eu não posso deixar de lembrar que esse vídeo tem oferecimento da Arsenal Elevadores, Live Portaria Remota e Cicobi Leste. Pode continuar. Um ponto muito importante esse dos elevadores, tá? Para quem presta o serviço de portaria remota, é muito importante que os elevadores estejam em dia com suas manutenções, tá? Porque, embora a gente tenha feito toda a implementação, acredito que a Atende também deve ter esse tipo de trabalho, mas a gente prepara todo um cenário para que o elevador ele seja um local com comunicação também com a nossa central. Sem dúvidas. Então, quando alguém fica preso no elevador, o primeiro passo é entrar em contato com a nossa central e a nossa central, a partir dali, faz o contato com a empresa de elevadores para que essa empresa determine alguém do setor de emergências ou de urgências para fazer esse socorro. Perfeito. Tá? Enquanto isso, um dos nossos operadores fica sempre conversando com a pessoa que está no elevador, mas veja o quão é importante o elevador estar operando de forma correta. Né? Eu vou contar até um caso que foi o nosso primeiro caso de portaria remota e isso chamou muita atenção da gente, que a gente implementou num prédio e
sempre acontecia do elevador parar. Sempre. E um belo dia, o manutencista do elevador chegou lá no prédio e aí eu estava nesse dia na sala de operações e eu pedi para que uma pessoa mandasse um patrulheiro nessa central para segurar o manutencista enquanto o nosso técnico chegava para a gente entender por que tanto acontecia aquilo. Uhum. E olha que engraçado. O manutencista disse, esse elevador para com muita frequência? Não estou sabendo. Eu fiz, como você não está sabendo? Ele fez... porque eu chego aqui, espeto o computador na placa da central E não do apresenta elevador falha. e não apresenta falha. Aí ele disse, o que é que vocês fazem quando acontece essa parada? Ele disse, o pessoal do condomínio tem o costume, do condomínio, veja bem, Uhum. não é a portaria remota que a gente não entra nesse mérito. Sim. O pessoal do condomínio tem o costume de desligar e ligar a chave para voltar a operar. Aí o que foi que o manutencista Ele disse pra apaga gente? o Perde a histórico. história. Perde o histórico. Perde Ou o seja, histórico. o manutencista nunca soube que acontecia os problemas daquela situação até o dia que a gente interveio para entender o porquê daquelas paradas. Você vê o quão é importante uma pessoa qualificada fazer esse atendimento, trabalho. Assim, exatamente. eu vou fazer um adendo à fala do Felipe. Veja o cliente, o síndico, que a empresa de portaria remota, uma empresa que Tá muito bem. tecnicamente está distante do condomínio, ela teve a sensibilidade de resolver um problema interno do condomínio. Perfeito. Então, quer dizer, não preciso ter o porteiro sentado lá para que ele possa atuar. O atendente da empresa do Felipe, ele foi sensível a entender. Tem um problema ali, opa, vamos tratar o problema. É recorrente. Está todo dia atendendo, então não preciso ter o porteiro sentado dentro do condomínio para que possa atuar. Esse mito de que a portaria remota não funciona, que as coisas vão acontecer, vão quebrar e ninguém vai ver, acabou de ser identificado numa história bem simples aqui. E vocês estão vendo que coisa linda? São duas empresas do mesmo segmento, duas portarias remotas falando, quer dizer, para vocês, né, desmistificando um monte de coisa e de boa. Acrescentando no dia a dia de vocês, de vendo o quanto, né, a importância da portaria remota. E essa concorrência não existe, né? É porque, Lorena, Precisa desculpa, ser- vou fazer essa fala primeiro, depois o Felipe vai fazer a dele. As pessoas acham que o fato de sermos concorrentes, a gente se odeia e está todo mundo brigando pelo mercado, muito pelo contrário. A gente está Ganham muito mais na parceria. lutando para que a gente possa sobreviver dentro de tantas empresas ruins. Porque assim, eu não sofro com o Felipe que presta um bom serviço. Talvez ele não sofra comigo que presta um bom serviço. A gente vai sofrer com os concorrentes ruins, Sim. que entregam um mau serviço, que denigre o nosso trabalho. Porque assim, a gente está lutando para toda hora melhorar. A gente está aqui trabalhando para que a gente possa entregar o melhor para o mercado. E às vezes o cara vai lá e entrega uma porcaria remota. Eu brinco, às vezes, a porcaria Sim. remota e o cara ele passa a portaria remota. Porque o cliente ainda não entendeu o que é a portaria remota. Quem são as portarias remotas. Eles ainda não entenderam. Existe portaria virtual? Virtual, eu sempre falo, virtual no dicionário ele não existe, é algo que não existe. Existe um A atendimento gente já à conversou distância. isso, por isso que eu estou perguntando Existe. novamente. É o que eu falo sempre, existe um atendimento à distância humanizado das empresas. As empresas têm pessoas lá que têm sensibilidade, que sabem quem são os clientes, que entendem o problema do cliente, que ouvem o cliente. Todas as boas empresas de portaria que fazem atendimento, elas são sensíveis ao que está acontecendo dentro do cliente. Então, o virtual ele não te atenderia, seria uma máquina lá que não tem sentimento algum por você. Então, a gente tem atendimento remoto. É distante, mas é humano, é presencial e vai estar lá para te atender a todo momento que você precisar. Literalmente. Só corroborando com o que ele acabou de falar, tá? Ontem foi aprovado no Senado o Estatuto da Segurança Privada, tá? Foi aprovado ontem. Ótimo. Esse processo começou em 2006, Nossa. né? Ou seja, foi aprovado ontem no Senado. A gente acredita que em breve estará isso aí disseminado no mercado. Isso vai ser muito importante, tá, minha gente? Isso vai ser um divisor de águas para quem vai brincar com segurança, para quem vai trabalhar de forma séria. Então, corroborando com o que ele acabou de falar, as empresas sérias agora vão entrar em um outro patamar, porque vai existir essa separação no mercado de quem está sério e quem não está. E a própria lei prevê um período de 2 anos de adequação. Tá? Então, assim, daqui a 2 anos a gente vai começar a ver muita empresa não suportando as dores de fazer a coisa da maneira errada. Você vê o negócio, o papo reto é algo extraordinário, né? Gratidão, Felipe, pegar uma informação tão quente Sim. que você Sim. está recebendo agora, e isso só nos traz, assim, bons frutos. Por quê? Porque nós estamos subindo a régua. E aí, quem trabalha de porcaria remota vai começar a ser chamado a se retirar de forma educada, ou então vai ser coercitivamente falando. Perfeito. Dado que ao longo da jornada de mais de 10 anos para provar algo tão importante,
aconteceu agora, ou seja, realizou. Isso faz com que a TNG Life tenha o quê? Tenha um equilíbrio, Lorena, dentro de um mercado tão peculiar. Porque se tem algo que chama a atenção, isso eu percebo claramente, é segurança. Até porque eu digo que no nosso mundo do elevador, tirou um palmo do chão, coloca a tua vida em risco. Perfeito. Então é importantíssimo que você tenha a atenção de quem você está contratando. E saiba de uma coisa, nem sempre o maior significa ser o melhor, mas muitas das vezes o maior traz mais estrutura do que o menor. Então, assim, a qualidade ela prescreve muitas coisas, mas o tamanho das empresas teve um começo. E se ela está num patamar elevado, é porque tem ali uma jornada a ser respeitada. Existem muitas pessoas envolvidas. Então faz muito sentido você sempre analisar a infraestrutura de quem você está contratando. Tipo, como uma portaria remota, uma Life Atende, que eu não tenho dúvida da estrutura de ambas as empresas, como também a empresa que está cuidando do teu elevador. E o tema elevador, como ele é muito peculiar, assim como a portaria remota já é um pouco mais comum, porque é muita gente acessando e tem muitos condomínios que não possuem elevador. Mas sempre olhar com muito carinho você, síndico, que possui as suas 7 responsabilidades legais e sob os seus ombros, analisar que você não é especialista em portaria remota, que você não é especialista em elevador, que você não é especialista, às vezes, em encanamento, em para-raio, ter empresas que agregam a sua gestão. Você é o gestor, você é o piloto do navio, do avião, o comandante do barco. E aqui tem um hall de imediatos para te atender com louvor e qualidade na portaria remota e, se nos permitir também, dar aquela força extraordinária na vistoria do seu elevador. E na sua piscina. Olha só. Mas, gente, assim, eu não sei quanto tempo ainda tem, Lorena. 8 minutos. Como é que estamos? 8 minutos? Eu vou fazer mais uma perguntinha para cada um de vocês e aí eu vou me colocar agora numa posição de usuário, certo? Perfeito. Tá, quando eu falo de portaria remota, eu estou tirando ali aquele porteiro que dava aquela minha comodidade, aquela tranquilidade, aquele quebra-galho. E aí, cara, eu tenho aí algumas perguntas que podem ser até óbvias para vocês. Mas se eu tiro o porteiro, o que eu faço? Como é que acontece aí com as encomendas? Me fala aí, filho. Vamos lá. Tem várias opções com as encomendas, tá? Mas as mais usuais no mercado é o locker, tá? Uhum. Que é uma opção que o condomínio pode fazer. Ela solicita esse locker onde, quando a encomenda chegar, ele vai pedir autorização à nossa central. Uhum. Nossa central vai abrir a porta, ele vai colocar aquilo ali. E aquele momento que ele fecha a tampa do locker, o morador, que é o proprietário daquela encomenda, vai receber uma notificação no celular dele informando o código e o local onde está a encomenda dele. O locker é um armário. Isso. Um armário, certo. Essa é uma seguro. Vou fazer só uma observaçãozinha que eu sempre escuto. As pessoas falam assim, mas Felipe, o cara que vai entregar, ele não sabe mexer com isso. E eu sempre falo, 3 apertadinhas de botão. Qualquer pessoa comum consegue fazer a entrega. Perfeito. Então é Às vezes fácil. É uma preocupação. Isso. E tem uma opção que costumeiramente estamos usando aqui no mercado local, que é a guarita, que é um local que não tem mais uso a partir do momento que a gente coloca a portaria. Portaria remota. Então a gente está transformando, fazendo a automatização dessa guarita para recepcionar essas encomendas. Então, o que é que a gente está fazendo? De forma inteligente, a gente está pegando aquele espaço que não está mais sendo usado e transformamos elas em um local totalmente auditável para o morador, para se deixar a encomendas das pessoas e aí o negócio flui de maneira bacana. E aí não importa o tamanho da encomenda. Se eu estou recebendo uma bicicleta ou um shampoo, funciona. Se cabe um ser humano, em teoria, cabe muita coisa. Cabe muita coisa. E, Alan, e as visitas, cara? Porque aí o cara me liga, libera o João, libera a Maria, como é que funciona? Eu vou pegar no viés de segurança, tá? Eu sou focado em segurança mesmo, tal, mesmo a gente no mercado sabendo que tantas coisas se diferem por aí. Vamos pegar na segurança. Hoje, mesmo que eu tenha o porteiro lá no meu prédio, sentadinho lá, se eu vou receber o Felipe na minha casa, eu deveria avisar o porteiro, tô aguardando um amigo e ele vem daqui a pouco e o nome dele é Felipe e a placa do carro dele é esse. Eu deveria fazer essa lição de casa. Uhum. As pessoas não fazem com o porteiro físico e também não querem fazer com a portaria remota. Se eu estou esperando alguém, no mínimo eu posso entrar no aplicativo, mandar um convite, eu tenho que me responsabilizar.
Trazendo para a real, o Felipe falou uma coisa da comodidade, e junto com essa palavra comodidade vem outra muito próxima, que é a responsabilidade. Quando eu tenho o porteiro físico, eu jogo a responsa para o porteiro. Verdade. Eu terceirizo ali, ainda que ele seja de fato de uma empresa terceira, de um administrador, eu terceirizo essa responsabilidade, para que ele faça o controle de quem vai na minha casa. Quando eu tenho a portaria remota, eu preciso estar mais próximo dessa responsabilidade. Então, eu tenho aplicativo para fazer essa liberação. Eu consigo também, pelo meu celular, fazer a abertura do portão para essa pessoa e gero registro. Nas boas empresas, e eu sempre friso nas boas empresas, porque eu acredito que existam muitas boas empresas no mercado, a gente tem um registro. Agora, nesse momento, estamos conversando, os nossos operadores estão abrindo portas e daqui a 5 minutos, se um cliente ligar para mim ou para o Felipe, a gente consegue dizer quem abriu a porta do condomínio do cliente tranquilamente com relatório, em PDF e tudo mais. E muitas empresas não conseguem aplicar isso. Então, precisa entender qual tipo de tecnologia, mas funciona super bem. Hoje não é barreira para um condomínio receber um visitante a partir de uma portaria remota. E é muito mais fácil, mais discreto e mais cômodo. Ele, automaticamente, entre ele e o visitante, ele consegue fazer a abertura sem passar por ninguém, inclusive pela central de atendimento das portarias. Ele consegue diretamente fazer essa liberação. Ou seja, além de tudo isso, tem uma precisão absurda. Felipe, novidades para o futuro? Olha, até falei isso na última conversa que eu tive aqui com a Lorena, a inteligência artificial, tá? A gente está fechando uma parceria bem bacana aí essa semana para a gente começar a fazer a segurança colaborativa, que é algo que já está difundido no Brasil todo e está chegando aqui também, que é a gente colocar alguns postes em locais estratégicos da cidade para que a população possa se valer dessa segurança também. Então, assim... Tô vendo muito isso. Rio, São Paulo... E qual é o segredo por trás disso? Inteligência artificial. Né? Isso. Aquele poste que a gente vê com aquelas câmeras tem dentro do software dele embarcado várias inteligências artificiais que conseguem... Leitura de câmera, atitudes suspeitas. E só a título de exemplo, eu vou dizer que, por exemplo, tem uma das funções que a gente pode habilitar nas câmeras que é análise de carros roubados. Exemplo, se um carro roubado está circulando em determinado bairro, ele coleta a placa daquele carro, nos informa e a gente já informa a polícia para que a polícia possa agir naquela região. Então, assim... a inteligência artificial, da maneira como a gente conhece as coisas, elas vão ser reinventadas, eu digo assim, entendeu? Eu acredito que a Atende também deve estar olhando para esse mercado com muita atenção, porque isso vai realmente reinventar a roda que a gente já conhece. Faz sentido. Muito. E pegando o gancho que ele tá falando, é uma coisa que eu ia falar lá atrás, e vou trazer rapidinho. Tá muito bom esse papo. A segurança, tá? Principalmente quando a gente volta pro condomínio. Quando o Felipe ele foi mais abrangente, ele trouxe isso para a população, e eu falo isso, às vezes um dia me pergunta, cara, por que você trabalha com segurança? Já que não dá tanto dinheiro, que as pessoas acham que a gente é rico. Pessoalmente, assim, descaradamente aqui ao vivo, tá tudo gravado. Ela não dá. Não, fato, é uma brincadeira, mas assim, a segurança, de fato, ela não é o mais atrativo. Ninguém quer ir para palestra de segurança, ouvir e tal, não é uma coisa tão atrativa, mas a segurança ela está em tudo, ela cuida de tudo. E as pessoas que vão para condomínio vão por conta de segurança. Muita gente poderia construir uma casa bacana, ficar sozinho lá, não tem enrosco de briga com o vizinho e pagar lá a sua cota condominial para viver sozinho, mas vivem dentro de comunidades porque se sentem seguros. Então a segurança ela está em tudo, elevador, na questão do acesso, mas o acesso ele é algo muito sensível. O que a gente entrega de bacana em tudo isso que a gente está falando? Segurança. E ele já vai mapeando o cara da rua, então ele vai trazendo de rua para dentro. A gente já tem tecnologia hoje que a gente consegue mapear todos os rostos dos moradores do condomínio. Passou uma figura diferente, já chega um pop-up no nosso atendimento. Opa, esse não é do condomínio. Simples, inteligência artificial. Fica vermelhinho lá o rosto, o operador fala, esse não é do condomínio, ou é um visitante de morador, e a gente consegue rastrear rapidamente como é que ele entrou lá. Quem foi que deixou ele entrar, se foi o Alan, se foi o Felipe, se foi o Rafael, a Lorena, quem fez aquela abertura. Muito rápido. E por que a gente faz isso? Controle. E quando eu tenho porteiro físico, eu tenho esse controle? Não. A câmera por si só, você falou, tem as câmeras com a inteligência e o software instalado. Câmera por câmera hoje não entrega mais nada. Não adianta comprar uma câmera de 5 mil que não me entregue nada. Para mim ir lá depois assistir que o ladrão entrou na minha casa e me roubou. Então, realmente, a inteligência artificial vai ser o pontapé para que a gente possa mudar e controlar muitas pessoas ao mesmo tempo, porque o fluxo também tem sido absurdo. Tem porte de prédio hoje que é um empresarial, é um shopping, porta aberta ali, entra e sai muita gente, carros entrando e saindo constantemente. Então, realmente, a gente aplica o conceito do controle. Perfeito, olha que extraordinário. Eu também hoje saí daqui enriquecido. Gratidão pelo compartilhamento. Foi muito bom.
Obrigado pela oportunidade, Lorena, de Venha ocupar mais. aqui o teu Venha mais espaço. vezes, assim, ainda mais numa pré-feira, vai ser muito legal. Mas olha, foi muito bom ouvir de vocês. Eu moro, a nossa matriz da Arsenal é em São José dos Campos. São José dos Campos é uma cidade que ela tem um destaque, ela tem um título de primeira cidade tecnológica da América Latina e nós possuímos lá uma mega central, um CSI. Chama Cidades Inteligentes. Cidades né? inteligentes. Então Eu nós vi o possuímos. projeto de lá, muito Isso, bacana. nós precisamos, quando quiser ir lá, estamos à disposição. Temos um CSI lá da prefeitura, algo extraordinário, a cidade muito bem monitorada. Eu posso até estar errando no meu dado aqui, mas se um carro que foi furtado, ele em média 15 minutos para ser localizado com essa frequência de câmeras atuando. Então, assim, o reconhecimento facial, reconhecimento de placas, um negócio extraordinário tem acontecido. Isso é muito bom com a inteligência artificial. Empresas como a de vocês trazendo para a gente mais segurança, e mais segurança, a presença de câmeras, significa também a inibição do meliante, daquele cidadão que está com mais intenção. Então você que está nos assistindo aí, você que tem mais intenções, está na hora de você se converter, meu amigo, e largar essa vida e vir trabalhar, porque vão te pegar, tá certo? Fique certo disso. Gratidão aí pelo tempo de vocês. O papo tá ótimo, mas a gente tem que encerrar. Vocês podem vir quantas vezes vocês quiserem. Esse papo eu acho que tem bastante assunto, né? E é um segmento que vem crescendo muito, né? Tendência no mercado. Quem não gosta de tecnologia não tem jeito, vai ter que se conformar, porque não tem jeito. Vocês chegaram para ficar, né? Os porteiros, que a gente tem uma... Aproveitar e fazer esse adendo, tá? A gente, quando fala dos porteiros, muitas vezes tem uma visão que acha que o porteiro ele vai ser descartado. Na verdade, não. Jamais, pelo contrário. O profissional porteiro que queira realmente evoluir, ir para o próximo estágio do seu trabalho, ele pode virar um operador de portaria remota. Já está sendo convidado a virar um Já operador. está Na sendo realidade, convidado. é a primeira opção. É trazê-lo, Perfeito. migrá-lo para ser um operador, para ter uma vida mais tranquila. Exatamente. Cara, o porteiro ele sofre uma periculosidade imensa. Se o cara chega, ele marca o cara que saiu, foi para casa do cara. Aí ele já sabe que hora o cara sai, que hora o cara chega. Aí eu boto o cara lá dentro da casa dele e falo, ó, tô com tua mulher e teu filho aqui, parceiro. Tem um cara do outro lado aí de boné, abre a portaria e diz pro cara do 71DC que chegou uma encomenda para ele. Cara, o que o porteiro vai fazer? Nada. Nada. E agora vai fazer isso com o operador. Eu nem sei se o cara tá em Recife, em Alagoas ou lá em São Paulo, meu amigo. E digo mais, né? O operador, ele ainda pode pedir ajuda da Sem sombra patrulhamento, de né? E dúvidas. chega lá 4, 5 motos para ajudar. Ou Então, clicar assim, de um botão às vezes, cara. exatamente, E o cara, não, exatamente. tudo bem, eu vou ajudar o senhor, só um minuto, vou apertar o botão aqui. Aí o cara chega, abre, trava ele lá no clausura. Exatamente. Acabou. Então, assim, é muito importante fazer esse adendo, tá, Lorena? Porque muitas vezes a gente vai fazer uma apresentação e o porteiro ele fica com a cara Preocupado, fechada, bravo, preocupado. Quando, na verdade, é o seguinte, a gente tá de Quer braços promover. abertos, perfeito, a gente Quer tá de promover. braços abertos para receber aquele profissional que deseja dar o próximo passo dentro na sua estrutura no condomínio. Né? Ele pode ser um operador de portaria remota e ele pode trabalhar num local bastante salubre, Isso. né? Com bastante estrutura, com uma série de autonomias. Fora a possibilidade de crescimento Perfeito. profissional, porque ele tá ali Exatamente. enclausurado dentro de uma portaria, vivendo uma vida ali, ponto. Exato. Dentro de um ambiente colaborativo, ele pode subir de nível. E que ninguém conhece os números dele, né? Dentro de uma portaria remota, a gente vai estar sempre analisando ali a BI, vendo quanto atendimento ele faz, a qualidade desse atendimento, porque a gente faz por amostragem, uma análise dos áudios de chamada. Então, a partir daquele momento, ele pode E pro ascender próximo nível. profissionalmente. Meu amigo, exatamente. venha ser operador de portaria. Exatamente. Não, e vou colaborar também, eu sempre Eu falo tentei isso. terminar, mas não vou deixar eles subirem. Numa situação que é bem legal, todas as vezes que a gente vai fazer uma apresentação em assembleia, tem aquele grupo de morador também que é preocupado com Perfeito. o porteiro, eu acho que o Felipe também não foge disso, e as pessoas acham que somos os causadores do mal, e não somos, realmente a gente está ali para levar o melhor para o condomínio, porém, eu sempre falo o que é básico, tá? Tem um porteiro lá, tá há 30 anos no prédio que o Rafael deu de exemplo aqui, eu também nunca treinei o profissional, eu nunca dei um incentivo, o cara não sabe ler, não sabe mexer com a tecnologia, não sabe ligar um computador, enfim, esse tá fadado também ao insucesso, e quem causa isso é o próprio morador do condomínio, não é as nossas empresas. Você abandonou o cara lá, deixou ele lá apertando um botão, sem controle, e hoje você quer cobrar dele uma responsabilidade a qual ele não sabe, mas é como te entregar. Então, acho que todo mundo tem a responsabilidade. E fazendo o que o nosso CEO, o Júlio, fala sempre se você olhar lá para trás, cara, você tinha o cara só para apertar o botãozinho do elevador para você subir. Tinha um assessorista. O assessorista, você tinha caixa de mercado. Sim. Hoje eu acho lindo, quando eu chego no mercado, não preciso pegar a fila, eu vou lá no caixa rápido e passo. Então, a tecnologia ela está em todo lugar.
no elevador, que quando para lá, hoje já tem tecnologia para abrir a porta para mim saber que está quebrado e eu não fico mais preso, não preciso ficar mais 3 horas, 4 horas. Então, a tecnologia está chegando em todo lugar. E as nossas empresas também. Então, como o Felipe, a gente também faz um trabalho de capacitação desse profissional, a gente ajuda muito, mas o cliente, ele precisa, antes de olhar para a empresa como inimiga do porteiro, é pensar no que ele está fazendo com esse porteiro. Se ele entregar para as nossas empresas um porteiro capacitado, a gente vai alavancar o cara. Quem realmente é o inimigo nessa história? Me fez pensar. Então, é por isso que é importante a gente levantar essa bola aí para poder aquele chute do gol. Sim, sim, exatamente. Gente, agora eu vou terminar de verdade, tá? Mas muito obrigada por vocês ficarem até o final. Toda segunda-feira, às 12 horas, vídeo novo, Papo Reto com Lorena no Conde TV. Gratidão. Obrigado. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.